Fala Marechal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Navar. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso tema que a gente colocou como pauta para esse ano, que é falar sobre saúde, família e trabalho. Nós já falamos de saúde com o nosso amigo Juan Capellini, já falamos sobre trabalho com o Ender Vizintim e hoje eu estou com um grande amigo que é o Gabriel Rocha, um pregador, grande conhecimento sobre o Evangelho de Deus e que está aqui conosco para conversar um pouco mais sobre o tema de família. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Navarro, por mais esta oportunidade de estar com vocês. E antes de tudo, antes de começar, eu quero primeiro parabenizar a você, também a equipe da gravação, por ter trago esses três pilares que é saúde, família e trabalho. Que eu acho que é uma coisa muito importante, que hoje toda pessoa, se ela tiver esse princípio, esses pilares na vida dela, ela tem tudo. Que é Deus, saúde, a família e o trabalho. E tudo que vier depois disso daí serão os frutos do merecimento dessa pessoa. Eu, quando conheci mesmo o Evangelho, foi no ano de 2015 que eu conheci, e dali em diante eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o que era mesmo a pessoa de Cristo. Porque para a gente seguir uma pessoa, a gente precisa conhecer ela, né? E eu, quando eu comecei a conhecer mais quem era Cristo e saber dos benefícios que tinha para a minha vida aquilo ali, eu passei a gostar tanto a ponto de querer ser um seguidor, né? E quando eu comecei a ser um seguidor de Cristo, eu vi que aquilo ali começou a trazer mudanças na minha vida, não somente na vida financeira, como também na minha vida espiritual, porque eu não tinha uma vida espiritual ativa. E eu vi que também mudou muito no meu conceito, não só na minha sociedade, mas também dentro de casa com a minha família. E quando eu comecei, eu me lembro que naquela época ainda eu tinha alguns amigos que também estavam comigo numa vida que eu acredito que muitos jovens hoje vivem, que é uma vida sem futuro, né? A gente pode dizer essa palavra que é a correta, uma vida sem futuro, que é aquela vida de pessoas, tipo assim, querer ficar um final de semana eu vou pra festa, outro final de semana eu gasto meu dinheiro com talvez alguma droga ilícita, talvez com bebidas. Não que isso não seja uma coisa que as pessoas possam estar fazendo, que isso vai de cada pessoa. Entendi. Mas quando eu conheci a Cristo, eu vi que aquilo ali não fazia mais sentido para minha vida. Eu não queria mais ter uma vida sozinha, porque eu comecei a enxergar que eu, como jovem pregador, viajando para outro estado, ou até mesmo no município, ou até mesmo na nossa cidade, em geral, sozinho, soava como tipo assim, é só mais um jovem que quer se aparecer. Foi onde eu busquei a ter, né, tipo assim, vontade de querer ter uma pessoa do meu lado, que foi onde eu comecei a buscar, a querer ter uma companheira para estar comigo. Aí foi onde eu conheci minha esposa, que é a Larissa hoje, a qual a gente tem, né, 2 filhos lindos, que é a Zaf e também a Zaya. E ali, quando eu conheci a Larissa, a gente começou junto, eu e ela, a buscar cada vez mais um conhecimento da pessoa de Deus juntos, porque sozinho você tem um conhecimento de uma forma e quando você junta com outra pessoa, o conhecimento é totalmente diferente, porque são duas cabeças que pensam diferente, né? E ali a gente deu início ao nosso ministério como família. Então foi ali que tudo começou com o Ministério Família, né? Porque antes eu era sozinho e depois que eu conheci ela passamos a ser uma só carne, porém 2 pessoas que pensavam diferente, né? E depois que eu e ela, tipo assim, passamos a conhecer mais as coisas de Deus, a gente decidiu então chegar num acordo de entrar em um noivado e logo também se casar, para poder seguir o princípio do que a Bíblia nos ensinava, né? Que o casamento faz parte da vida de um ser humano. É ali que começa a família, né? Após o casamento. Então, eu vi que nesse período que eu e ela estava conhecendo mais as coisas de Deus e se conhecendo também, o noivado e o casamento foi algo que agregou na nossa vida muitos valores. Em meio à sociedade, para a nossa família, até mesmo para as pessoas que viam de uma maneira diferente, começou a ver a gente, tipo assim, de uma forma assim, 2 pessoas que realmente sabem o que quer, porque se casou, eles sabem o que eles querem para a vida deles. Não era simplesmente porque eu queria sair da casa dos meus pais ou ela também queria viver fora da casa da mãe, por exemplo. Mas era porque nós queríamos formar assim uma família. A família nada mais é do que a expressão da glória de Deus, né? E o que seria essa expressão da glória de Deus? A expressão da glória de Deus é as características que Deus tem. E quais são as características de Deus? Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é comunhão, Deus é respeito, Deus é fidelidade. Se eu for citar outras coisas que são muitas coisas que Deus são. Então, a expressão da glória de Deus, né, para a família seria isso daí. Porque a família, querendo ou não, ela é uma imagem e semelhança do Senhor, né? Então, para você ser a expressão da glória de Deus, você precisa ter esses pilares na sua vida: amor,
compaixão, fidelidade, respeito, comunhão, que é essa expressão que eu acabei de falar. E quando a gente entende isso daí, a gente consegue entender e enxergar que isso pode ser chamado família, quando tem essas características, que é a expressão da glória de Deus. Porque se você pegar hoje pessoas que não proferem talvez a expressão da glória de Deus, você vê que essas pessoas talvez não tenham uma vida feliz. É por isso que hoje tem muitas mulheres que são talvez aí abusadas pelos seus maridos, acabam passando por problemas que talvez não queria passar porque teve uma escolha de uma pessoa que ela achava que seria bom para ela, mas no final não é, porque essa pessoa talvez não conseguiu enxergar esse princípio que é a expressão da glória de Deus. Porque quando uma mulher e um homem, eles servem ao Senhor e eles passam a conhecer a Deus, eles passam a ter esse respeito, essa comunhão, esse afeto um pelo outro, esse amor que não vem de dentro de nós, não vem do próprio Deus. Então, dificilmente aconteceria talvez isso, de uma agressão, de uma infidelidade no casamento, né? Porque nós vemos que, querendo ou não, a família em si, ela é o que dá início ao projeto da igreja, que hoje tem na Terra, né? É a família que dá o início ao projeto da igreja. Ou seja, a família, querendo ou não, ela cria uma comunidade. Essa comunidade, ela cria uma cidade. A cidade cria o estado o país e o país cria o globo todo. E quem que sustenta isso tudo? É a própria família. Ou seja, se uma família hoje não tiver uma estrutura, infelizmente ela abre brechas para que o inimigo venha e destrói, que é aquilo que a Bíblia fala, que o inimigo não veio para matar, senão roubar e destruir. Então, se uma família hoje não tem os princípios, valores de Deus, essa família ela abre brecha para que o inimigo entre e destrói. E o inimigo destruindo uma família, não está destruindo só uma família, ele destrói uma comunidade, ele destrói uma cidade, ele destrói o estado, ele destrói também o país e o globo todo. E é isso que o inimigo quer, quando ele destrói uma família. Então a gente tem que entender que a família em si, é algo tão importante para Deus que se as pessoas soubessem o valor que a família tem para Deus, as pessoas não casavam por casar, não casavam por sair da casa do pai, porque não aguenta mais viver com a mãe e com o pai. Casavam para fazer a vontade de Deus, né? Para poder ter uma comunhão com o próprio Deus. Com relação à questão da família, aquilo que eu citei, né, anteriormente, que hoje o nosso adversário, né, todos nós sabemos que no mundo espiritual ele tem uma força, né, que o poder que o diabo tem na mão dele é de querer destruir realmente a família. Porque ele sabe que se ele destrói hoje uma família, é aquilo que eu citei, ele não está destruindo somente um lar, ele está destruindo uma sociedade, né? Porque hoje em dia as pessoas querem mesmo pegar história de pessoas que se separou para ficar jogando nas redes sociais, a pessoa acaba virando motivo de falatórios na cidade, mas não é isso que Deus quer, né? Deus prefere que uma pessoa reconheça talvez o erro, por mais que for um caso de uma traição, um caso de talvez uma agressão. Deus prefere que a pessoa reconheça que errou, volte, né, até a pessoa que ela tem um relacionamento e se acerte com essa pessoa e viva de forma intensa. Porque esse é o papel da família que Deus quer na Terra, né? Que seja uma família que em meio à sociedade demonstre o valor e o respeito, né? Então o inimigo ele não quer isso, porque ele sabe, se eu destruir uma família, eu estou dando motivo para as pessoas também. Se aquele ali, fulano que estava tantos anos junto separou, eu também, meu relacionamento não está bom, vou separar também. Então, querendo ou não, ele sabe que destruindo uma, ele destrói outra, e não é isso que Deus quer. Porque o próprio Deus, ele deixou bem claro na Bíblia ali, que o amor ele tem que prevalecer todo o tempo, né? É um dos mandamentos de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo não é só as pessoas em minha sociedade, é a esposa, é os filhos, é os pais. Então, tudo isso envolve. E a gente vê que muitos casamentos hoje estão acabando por falta de diálogo, outro porque as pessoas já não conseguem mais chegar em uma conclusão, né? E isso é o que mais o inimigo quer, que as pessoas mesmo se destroem, que separam, mas a gente como cristão, defensores da fé, a gente sempre tenta priorizar a família, sempre tenta levar para a família que não é o que Deus quer, não é o que Deus tem para o futuro. Só que algumas pessoas, infelizmente, elas não conseguem ter essa concepção, não conseguem enxergar isso daí, não conseguem enxergar que Deus ele tem o melhor no futuro, porque as pessoas acreditam que só existe essa vida, mas a nossa vida não é aqui, né? A gente, como a própria Bíblia fala, a gente está aqui como peregrino, né? Existe uma eternidade para nós no céu, então a gente tem que tentar dar o máximo possível certo aqui. E Deus ele quer isso da família, quer que a família seja um espelho, né? Não seja uma pedra de tropeço na vida das pessoas.
Até porque quando se fala de família, a gente tem que entender que a gente está falando de um conjunto de pessoas que vivem dentro de um lar. Aí tem aquela dificuldade que muitas pessoas hoje têm, que a gente, né, muito enxerga, igual no meu caso. A gente tem um costume de ir nos lares, visitar as pessoas, né, fazer visita, levar uma palavra, fazer uma oração, talvez até mesmo ajudar com algum tipo de benefício, uma cesta básica, que for. A gente tem esse papel, né, como cristão, de ir à casa das pessoas. Entendi. E a maioria das vezes que a gente chega dentro de um lar, a gente percebe que quanto o marido, quanto a mulher, ou até mesmo os filhos, quando vai falar em particular, a fala sempre quase é a mesma. Dentro de casa é uma coisa, mas lá fora é outra. Aqui dentro de casa é assim, 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 mas lá fora para as pessoas mostra ser uma pessoa diferente. Então nós como igreja não podemos sair denunciando essas pessoas, nem mesmo expondo, mas tratando as feridas dela dentro de casa. Legal. Isso aí é uma coisa que a gente como cristão temos que ter em mente, e como igreja também. Porque quando a gente pega uma situação da família que está vivendo dentro de casa uma face, e lá fora na sociedade outra, isso é uma coisa que é preocupante para nós como cristão. Para a sociedade não, para a sociedade é algo normal, mas para nós como cristão não é normal. É algo que preocupa, porque a gente está vendo que a família está sendo destruída. Então qual é o princípio disso aí? É pegar essa família e tratar ela, é cuidar dela para que ela não se perca mais do que já se perdeu e deixar essa família ser destruída, né, pelo nosso adversário. Então a gente tem que ter isso aí em mente, que a família hoje ela é um projeto de Deus. Agora você imagina se todas as famílias seguissem um princípio. Por exemplo, esses pilares: saúde, família e trabalho. Um exemplo. Vamos supor que a pessoa começar a seguir esse princípio. Eu quero botar minha saúde em dia, a minha família tem que ser bem estruturada, meu trabalho eu tenho que estar sempre bem, produtivo. Se todas as pessoas seguirem esse padrão, automaticamente sempre vai ter um ou outro que vai estar observando, porque nós somos observados. A própria Bíblia fala que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. A gente pensa que não, mas todos os dias alguém está nos observando, seja para as coisas boas, seja para as coisas ruins. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, aonde a gente vai, porque sempre tem alguém nos observando. Então a família é isso daí. Aonde ela for, ela tem que mostrar na face dela a glória de Deus, ela tem que mostrar na face dela a pessoa de Cristo, para que as pessoas que vejam ela, essa família, conseguem enxergar, não, ali vai uma família que tem seus valores, tem seus princípios, que carrega a presença de Deus. É aquilo que eu falo, independente da religião que a pessoa vai, mas a pessoa tem que carregar esse princípio na vida dela, que é a pessoa de Cristo. Então, tipo assim, quando as pessoas olham para essa família, ela consegue olhar e enxergar não somente um casal com um filho, mas enxergar uma família de verdade, um lar estruturado. Porque se o lar estiver bem estruturado, não tem como nada dar errado. Por mais que passe as dificuldades, que todo casal vai passar, não tem como falar assim. Eu costumo até dizer nas igrejas que eu vou pregar, às vezes quando tem minha família, falar a palavra família tem 7 letras, e o 7 na Bíblia significa o número da perfeição. Só que não existe família perfeita, mas aos olhos de Deus a família é perfeita. Entendi. Ao nosso olhar humano, não, a família daquele cara ali vive, né, assim, assado. Não existe família perfeita ao olhar humano, mas para Deus nós somos perfeitos para Ele, porque a família foi Ele que criou, foi um projeto dele. Então, tipo assim, querendo ou não, nós temos que tentar chegar nessa perfeição todos os dias. Não que a gente vai conseguir ser. Vamos ter nossos problemas? Vão. Mas nunca esquecer que um problema não pode fazer de mim uma pessoa ruim. Sim. Entendeu? Um problema não pode fazer de mim uma pessoa que maltrata minha esposa, maltrata meus filhos. Um problema não pode fazer minha esposa me maltratar ou até mesmo me tratar mal por conta de um problema que aconteceu. Talvez o que mais acontece hoje, vida financeira. Muitos casais hoje passam perrengue na vida financeira. Sim. Muitos casais. Só que aquilo que eu consegui hoje chegar para minha vida, esses problemas financeiros que vêm para a vida do casal, não vêm da parte de Deus. É nós que trazemos para a nossa vida. Aí quando a gente não consegue dominar esse problema, o que a gente faz? Coloca a culpa em Deus. Aí quando vê que Deus não consegue resolver para a gente, começa a ter uma discussão dentro de casa, entre marido e mulher, é onde acontece muito talvez a separação. Não chegaram num acordo, não chegaram à conclusão, que eu sempre tento carregar comigo, tentar sempre ser melhor para a sociedade. Porque se a sociedade me vê como pessoa que em casa eu sou uma coisa e na rua outra, para mim não vale de nada. Entendeu? Até porque, tipo assim, tem até um livro na Bíblia que eu gosto muito, que é 1 Samuel capítulo 30, que lá conta a história de Davi. Que Davi, quando ele teve um problema lá em Israel, que ele teve que fugir para não morrer na mão do rei Saul, ele fugiu para uma cidade, era uma aldeia chamada Ziclag. E ele ainda não era rei. Só que Deus já tinha escolhido ele para ser rei, mas ele ainda não era. Então ele foge para não morrer com a família dele, com todos os soldados dele, e a família dos soldados dele também vai junto. E quando ele chega lá, ele chega já meio que com o pensamento dele abatido, a ponto dele não querer mais seguir os princípios, os valores que Deus tinha para a vida dele, né?
Aí quando ele está nessa cidade lá, nessa aldeia, acontece o quê? Começa uma confusão entre o povo de Israel e o povo filisteu. E Davi, sendo israelita, o que ele tinha que fazer? Defender a nação dele. Só que ele não, ele quis ir na contramão, ele quis ficar do lado dos filisteus e lutar contra a sua própria nação. E ali começou a quebrar uns princípios que ele tinha como um homem de Deus, como um pai, como um esposo. Ele começou a quebrar uns princípios, e quando ele quebra esses princípios, ele começa a tirar da vida dele a presença de Deus. Entendi. É onde começa a destruição. Aí, a ponto dele pegar, a história conta que ele vai até o rei dos filisteus e pede para se afiliar a eles. E ele fala, não posso permitir isso, porque se você vier para o nosso lado, no meio da batalha você pode mudar a cabeça e querer nos destruir. Então eu não posso permitir que você fique do nosso lado. Aí o que Davi faz? Que é insistir em querer lutar uma guerra que não é dele. Só que nesse mesmo tempo que ele está ali insistindo em querer lutar uma guerra que não é dele, a família dele estava lá dentro da aldeia lá, desprotegida, desguarnecida, porque todos os soldados foram para lá com ele. Aí entra outros inimigos do povo israelita, que é o povo de Deus, que era os amalequitas, e começa a destruir a aldeia deles todinha. Quando destrói tudo, eles pegam não só os despojos que sobrou, ovelha, gado, tudo, mas também pega a família dele e leva junto, como escravo. E quando Davi se dá conta que ele não vai lutar aquela guerra ali que não era dele, e ele volta para a aldeia, quando ele chega lá e vê tudo destruído, a família dele que já foi levada, ele entra em desespero. E nesse desespero que ele entra, ele começa a enxergar onde ele errou, em ter feito o quê? Deixado a família dele de lado e lutar guerras que não era dele. Então isso é uma coisa que é uma mensagem que eu gosto muito, e eu gosto sempre de levar para a minha vida pessoal, porque tem vezes que também existe, né, muitas famílias hoje que são destruídas por conta disso aí, por falta de vigiar. Né? Tem tipo assim, maridos que às vezes esquecem que tem uma esposa e filho dentro de casa e sai para querer fazer coisas que não é para ele fazer. Entendi. Está em ambientes que não é para ele estar. Porque é aquilo que eu sigo muito lá, o pastor Tiago Brunet, ele fala muito sobre isso. Quando você casa, você não casa para você ficar vivendo a vida de solteiro. Você casa para ser pai, para ser esposo. E quando você casa, você tem que entender que você tem que ter, sim, os seus horários, tem que ter, sim, a sua consciência, que se você tem uma esposa dentro de casa te esperando e seus filhos, você não pode querer viver a vida de solteiro, hoje eu vou para onde eu quiser, chega a hora que eu quiser. Não é assim. Porque a própria Bíblia fala que quando Davi chegou, já estava tudo destruído a família dele. Quantos pais hoje que escolhem, tipo assim, casar, têm seus filhos, mas por um momento de querer fazer coisas que não era para fazer, deixa a família ali de lado, ele acaba perdendo aquilo ali, e depois às vezes ele quer tentar consertar, já não consegue mais. Então existe isso também. Famílias que são destruídas por causa da própria pessoa também que comete esses erros. Entendi. E Gabriel, e uma coisa que eu acho interessante, sabe o que é? Principalmente com relação ao conforto da palavra de Deus, é que ela não deixa que os nossos erros nos definam. Isso mesmo. A gente sempre tem a oportunidade de melhorar, começar, né, e tal. E aí quando a gente fala assim, por exemplo, igual temas fortes como esse, né, saúde, família, trabalho, aí as pessoas talvez podem pensar, nossa, mas esses caras não são essas pessoas, eu conheço eles intimamente, mas eles não são assim e tudo mais. Cara, eu posso falar um negócio mesmo para vocês. Hoje, talvez eu não possa ser essa pessoa, mas eu estou buscando ser. E isso, para mim, é o mais importante, entendeu? Principalmente com relação aos olhos de Deus, que eu estou buscando me melhorar todos os dias da minha vida. Isso mesmo. Para ser o melhor para mim, para a minha sociedade e principalmente para a minha família. Isso mesmo. E também, tipo assim, sobre essa questão aí, né, você tocou num assunto que é muito importante, sobre a questão também dos julgamentos, porque sempre vai ter. Né? Sempre vai existir os julgamentos. É outro exemplo que eu dou dentro da Bíblia, que é a pessoa de Jesus. Pelos mesmos motivos que Jesus foi passou a ser seguido e amado, os mesmos motivos que passou a fazer as pessoas segui-lo e amá-lo foi os mesmos que passou a fazer as pessoas segui-lo para odiá-lo. Porque, um exemplo, Jesus, aonde ele passava, ele curava, ele libertava as pessoas, ele trazia uma palavra positiva, ele fazia união entre as famílias. Então, tipo assim, Jesus ele tinha um aspecto nele ali de uma pessoa tão boa a ponto de as pessoas seguir ele por causa daquela bondade que ele tinha. E já tinha pessoas que na época eram os fariseus da época, seguia ele e odiava ele por ele ser tão bom assim, fazer tudo muito certinho, querer tudo muito certo. E hoje não é diferente, porque falando sobre família, é isso aí, a família tem que tentar andar o mais certo possível. Mas quando você começa a acertar algumas coisas na sua vida, como por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam que eu falo sobre isso aí, mas eu gosto de falar porque é uma coisa que mudou minha vida. A pessoa fala assim, então quer dizer que você é cristão, você não pode beber. Para mim não é válido isso daí.
Ah, então quer dizer que sexo você não pode fumar. Para mim não é válido, nunca gostei, nunca vou gostar e não tenho raiva de quem goste, mas porém é uma coisa que para mim não tem valor nenhum. Aí entra essa parte, as pessoas passam, tipo assim, alguns admirar a minha pessoa por conta disso e outros passam a odiar. E eu vou ficar andando com esse cara, pô, o cara não gosta de beber, o cara não gosta de ir pra festa, o cara não... Mas tipo assim, eu tenho uma família a zelar, eu tenho um ministério a zelar, eu sei qual é o meu futuro, a minha eternidade, para onde que eu quero ir. Então tipo assim, quem sabe onde quer chegar não vai se envolver em qualquer lugar. Entendeu? A pessoa tem que ter um propósito de vida. Então eu gosto sempre de falar isso daí, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas essa aqui é só por um tempo, eu estou curtindo minha vida nesse momento agora. Sim, você está curtindo sua vida nesse momento agora, só que se esse tempo que você está curtindo seja um tempo que para Deus não seja apropriado, que você vai antes de você conseguir conhecer quem é o seu Deus, o seu Criador, entendeu? Então, em questão da Bíblia, a Bíblia fala que filhos são herança. E tem um pastor que eu gosto muito de ouvir as pregações dele, e ele sempre fala que filho, por ser uma herança, a herança a gente não compra ela, a gente ganha ela, né? Ninguém é merecedor, tipo assim, talvez de uma herança, mas por conta de você ser filho, você acaba herdando aquela herança. Então, se filho é uma herança de Deus, é algo que tem que ser cuidado. É como se Deus estivesse dizendo assim, um exemplo para você e para sua esposa, eu estou te dando, cuida, mas é meu. Eu estou te entregando essa criança, mas é meu, cuida para mim. Porque é aquilo que esse pastor me ensinou muito, e eu gosto muito de ouvir ele falar, que ele fala assim que a gente não cria filho para nós, cria para a vida e para Deus. Tem gente que fala, a gente cria filho para o mundo. Não, para o mundo não, a gente cria filho para a vida e para Deus. Porque filho é uma herança de Deus. E hoje, quando a Larissa engravidou, né, do Azaf, eu ainda tive aquela preocupação, poxa, a minha história de vida é um pouco complicada, porque quando eu estava ainda no mundo, que eu não era casado com Larissa, eu tive uma filha, de um relacionamento que eu tive, né, do passado, que hoje mora com a mãe dela. Amo minha filha demais, hoje ela está em boas mãos, né, com pessoas maravilhosas que cuidam dela, que dá educação, porém eu não tive um contato de ver ela crescer, de poder criar de forma como pai. Entendi. Mas quando eu me casei com a Larissa e tivemos o Azaf, no começo eu fiquei, tipo assim, impactado. Eu falei, é um baque pra mim, porque eu queria, tipo assim, ter uma esposa pra mim, eu e ela junto, sair, viajar, conhecer novos lugares, fazer uma vida a dois. Porém, ele veio num tempo que eu não esperava. Mas esse tempo que ele veio, me mostrou que se ele não tivesse vindo, talvez eu e ela hoje não estaria junto. Aí eu comecei a enxergar filho de uma forma diferente. Aí eu comecei a perceber, poxa, meu filho hoje está me dando a oportunidade de na sociedade, tipo assim, ser visto como, pô, Gabriel hoje é pai. Gabriel antes era só um menino da rua aí e tal, mas hoje é um pai de família, é esposo. Aí eu comecei a ver que aquilo ali, querendo ou não, trazia para nossas vidas, não só para mim como da minha esposa, uma coisa assim tão boa e ao mesmo tempo tão alegre, porque eu comecei a entender, poxa, hoje eu vou ter a oportunidade de criar realmente o meu filho, de ver ele crescer, de ouvir ele falar pela primeira vez, né? Então, tipo assim, aquilo ali foi me trazendo muita esperança. Então, eu vejo que hoje cuidar dos nossos filhos, é aquilo que eu falei, é cuidar e preparar ele para a vida e para Deus. E a pessoa tem que entender que hoje ter filho também não é uma questão assim, vou ter um filho porque eu quero ter, não. Tem pessoas que preparam, tem pessoas que entram em uma, né, o casal, né, entra em uma concordância, projetam ter um filho, é muito bacana isso. Mas tem pessoas que não esperam acontece, mas quando acontece, ela tem que... Infelizmente a pessoa tem que se reestabelecer, a pessoa tem que se reinventar e ela tem que, querendo ou não, tipo assim, se reestruturar. Agora eu não sou mais eu e minha esposa, não sou mais eu e meu esposo, é eu, meu esposo e o filho. Então a pessoa tem uma mudança de vida. Eu até brinco com a minha esposa e falo, quando eu era só eu solteiro, eu ia no shopping todo final do ano e comprava R$500 de roupa pra mim. Depois que era eu e ela, já passou a mudar um pouco, aí já pensa um no outro, vou presentear ela, ela vai me presentear. Aí quando vem os filhos, aí que as coisas mudam, porque você pensa mais no filho. Sim. Dificilmente hoje um pai vai no mercado e consegue vir sem trazer um biscoito pro filho. Sim, né? Uma coisa. Então, tipo assim, o pai sempre vai ter esse pensamento, a mãe, mesma coisa, foi numa loja, um brinquedinho, vou lá pro meu filho, ele vai gostar disso aqui, é a cara dele. Então, tipo assim, você passa a cuidar mais do filho, a querer mais ter aquele zelo pelo filho. Então, eu acho que hoje, tipo assim, uma família que está começando, mas que tem talvez um filho, ou até mesmo pretende ter mais, é bom, porque é uma herança do Senhor. Tem gente que até brinca, a Bíblia fala tem que multiplicar, vamos multiplicar, igual eu já tenho meus filhos lá, 3, mas tipo assim, aquela questão, tudo vai do casal, se o casal quiser mesmo, tipo assim, ter filhos, você tem que entender, é uma herança do Senhor, eu estou cuidando para a vida e para Deus, vai crescer um dia, e tudo que você faz para o seu filho, um dia ele vai retribuir. Então hoje lá, a gente chega em casa, igual
pega as crianças na escola, vai para casa, chega em casa, aí você alimenta um, alimenta o outro, aí quando começa já naquela fase de querer falar, começa a querer contar as coisas, aí você brinca um pouco, aí você faz uma coisa, aí essa fase começa a te mostrar, poxa, isso aí eu sei que um dia meu pai viveu comigo, hoje é dia de eu viver com meus filhos isso daí, então tipo assim, acaba ficando uma coisa boa, e quando você vai ver, você fala, poxa, casar e ter uma família não é uma coisa ruim, é a melhor coisa da vida de um homem e de uma mulher. Então, tipo assim, não é só porque é um projeto, um princípio bíblico, mas se o ser humano em si, ele cai em si, ele vê que aquilo ali é bom para ele, né? Então ele vê que aquilo ali é maravilhoso. Igual eu conheço casais que falaram, eu não quero ter filho, mas vive super bem, por quê? Porque eles escolheram estar junto, mas viver aquilo que eu tinha um sonho no começo, que era pegar minha esposa, viajar, fazer alguma coisa. Só que, tipo assim, eles conseguem viver bem, porque é uma escolha dos dois juntos. Então, tipo assim, foi os dois pensamentos que pensaram, não, a gente não quer ter filho. Então, legal. Mas já tem casais que, tipo assim, quer tipo assim, ter uma, né, uma geração ali. E eu acho assim, né, Gabriel, quem não quer ter filho, né, eu acho melhor não ter mesmo, porque depois aí você ter filho para você não cuidar, vai virar problema social. Pra ficar aquela, é isso aí, pra ficar aquela questão, né, complicada. Mas é isso, eu vejo que, igual a gente está falando aqui, a família para mim é o começo de tudo, de todas as coisas, tudo que eu falei, é a família que forma a comunidade que forma a cidade que forma, né, o estado, o país e o globo todo, né? E sendo ela a menor de todas, querendo ou não, ela que estrutura isso tudo, né? Porque se não fosse a família, nada das coisas que existem hoje também não existiria, porque querendo ou não, tudo começa através, né, de uma família. Então é isso, cara, a família, igual eu falo, para mim hoje, sendo uma pessoa cristã, é algo que se deve ser zelado. E aquilo que eu falei, repito, falar de novo, é algo que, tipo assim, deve cuidar, independente se a pessoa tem um problema lá interno dela, é você tentar pegar aquele problema ali e converter ele em uma bênção, e tentar de qualquer maneira resolver aquele problema, para que aquela família não seja destruída, que aí assim você vai conseguindo ganhar não só o seu mérito com Deus, mas também você vai conseguindo ver a sociedade mostrar que sim, tem jeito para as famílias sim. Não existe assim aquela palavra, não, essa família já não tem mais jeito, não, tem sim. Tem, porque seria exemplo dentro da minha própria casa, lá com meus pais, por exemplo, que viveram tanto tempo junto, chegaram a separar, depois voltaram de novo. Então, tipo assim, é uma questão, tudo às vezes é o momento da pessoa que a pessoa está vivendo, né? Às vezes aquele momento ali faz a pessoa entrar num estado que ela quer realmente ficar sozinha, mas depois ela vai ver que aquilo ali para ela não é bom. Entendi. Aí tem, né, igual eu falei, a reconstrução, aquilo que você falou, o nosso Deus é um Deus que não vê como o homem vê. Você errou? Não, você vai ser punido. Beleza, a punição vem do próprio Deus. Só que a punição de Deus é diferente da punição do homem. Ele te dá a punição, mas também te dá o direito de você acertar o que você errou. Entendi. Já o homem não, ele quer que você pague por aquilo que você fez e você sempre vai ser mal falado, não adianta. Para o homem sempre vai ser assim, mas aos olhos de Deus, você tem que saber quem você é e reconhecer quem você é, né? Aos olhos de Deus. Você reconhecendo isso daí, o homem pode falar o que for, para o homem você pode ser quem ele achar que você é, mas não vai importar nada na sua vida, não vai fazer diferença nenhuma, porque para nós o que faz diferença é aquilo que Deus pensa sobre nós. Isso aí. Entendeu? Show de bola. Gabriel, se você tivesse aí uma oportunidade, cara, de falar com 17 mil pessoas, e essas 17 mil pessoas, elas estariam ali, ó, esperando para ouvir uma mensagem sua, cara, o que você gostaria de dizer para elas? Cara, uma frase que eu vi que fez sentido na minha vida, que eu sempre olhava essa frase de uma forma diferente, mas eu peguei para mim como engajamento. A esperança não é a única que morre, a última que morre, é o que eles dizem, né? Mas sim é a última que nasce, a esperança. Isso é uma coisa que eu falo. Então, tipo assim, tratando-se de família, minha família está sendo destruída. Calma, a esperança não é a última que morre, é a última que nasce. Até porque se ela morresse, não tinha nem como ela reviver de novo, né? Então, se ela é a última que nasce, então há esperança para tudo, independente de qual área da vida. Essa seria a frase que eu deixava para as pessoas. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado aí, tá? Foi um grande prazer recebê-lo aqui. E, pessoal, vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho nesse episódio, como assim os outros também, vai estar disponível no nosso canal do Spotify, do Vereador Navarro Bueno, no nosso canal do YouTube e também aqui no nosso Instagram e Facebook, aí vocês conseguem achar nossa lá. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais, Gabriel? @Gabriel Rocha Oficial, no Instagram, que é a única plataforma que eu tenho. E o TikTok também, comecei a fazer uns vídeos lá, né, sobre a palavra de Deus. E é porque agora eu não lembro como está o nome correto, mas também acha lá. Mas é isso aí, @Gabriel Rocha Oficial, tá no Instagram. Sempre compartilhando uma coisa de Deus, alguma coisa que possa fazer efeito na vida de alguém. Isso aí, amigo. Continua com esse trabalho, tá? Sim. Muito bom e faz a diferença sim na vida das pessoas, tá? Sim. Faz a diferença. Sucesso, amigo. Obrigado. Valeu.